Uma menina recém-nascida já beirava a morte quando uma enfermeira teve a ideia de colocá-la ao lado de sua irmã gêmea em uma incubadora. Porém, ninguém poderia imaginar que um incrível milagre aconteceria. Rose, uma enfermeira experiente e dedicada, estava chegando ao fim de seu longo turno de quase 18 horas no hospital. Enquanto tirava seu uniforme, seus pensamentos estavam focados no merecido descanso que a esperava em casa. "Uau, que dia cansativo, meu Deus!", murmurou para si mesma, exausta. Durante o dia, a jovem enfrentou uma enxurrada de casos, desde emergências cardíacas e amputações até acidentes com ferimentos graves. Ela trabalhou em diferentes áreas do hospital, cada uma exigindo um conjunto diferente de habilidades e uma enorme dose de paciência e empatia. Rose sempre se dedicou ao máximo, tratando cada paciente com atenção especial, independentemente de quão difícil fosse seu trabalho. O relógio na parede indicava que faltavam apenas 15 minutos para ela finalmente ir para casa. "Mal posso esperar para tomar um banho e ir para a cama", pensou, sentindo cada músculo do seu corpo implorando por descanso. Ela estava orgulhosa de seu trabalho, mas o cansaço físico e emocional era inegável. E após um turno de 18 horas, seu descanso era mais que merecido. No entanto, quando estava prestes a sair, o som repentino de gritos ecoou pelo corredor. Uma mulher grávida tinha chegado ao hospital em trabalho de parto. Um dos obstetras, visivelmente sobrecarregado, correu em direção à enfermeira. "Rose, por favor, me ajude. Você é a única que ainda está aqui. Ela está tendo os bebês. Eu preciso de ajuda." Surpresa pela urgência da situação, Rose sentiu a adrenalina substituir o cansaço. "Os bebês", ela repetiu enquanto sua mente processava a informação. A mulher grávida estava tendo gêmeos e estava entrando em trabalho de parto prematuro, cerca de 12 semanas antes do esperado. Com uma força que nem sabia que tinha, a enfermeira rapidamente vestiu seu uniforme novamente. Qualquer vestígio de exaustão física desapareceu, substituído por uma determinação inabalável. Ela fez seu caminho rapidamente para a ala de maternidade, cada passo marcado por um senso de urgência. Na sala de parto, a cena era tensa. A mãe, em estado de pânico e dor, estava assustada com a prematuridade das meninas. "Elas vão ficar bem?", perguntou. Rose, com sua voz calma e mãos firmes, disse que fariam tudo ao seu alcance para garantir que os bebês ficassem bem e começou a preparar tudo para o nascimento. Ela sabia que cada segundo era crucial e trabalhou em estreita colaboração com a equipe médica para garantir a segurança da mãe e dos gêmeos. As horas de treinamento e experiência da enfermeira a tinham preparado para momentos como esse, mas cada nascimento prematuro trazia seus próprios desafios e incertezas. Ela se concentrou em cada detalhe, garantindo que tudo estivesse pronto para o que estava por vir. Era uma noite que prometia ser tão exaustiva quanto gratificante. Um lembrete do motivo pelo qual ela havia escolhido a enfermagem como sua vocação. O parto dos gêmeos foi uma corrida contra o tempo e repleto de tensão. A mãe, já exausta e ansiosa, passou por uma cesariana de emergência devido a complicações. "Estão as meninas bem? Por favor, alguém me diga alguma coisa", ela perguntou repetidamente, sua voz tremendo com a preocupação que apenas uma mãe tem. Ao lado dela, seu marido compartilhava a mesma angústia, segurando a mão dela e buscando algum sinal de esperança nas expressões dos médicos. "Por favor, nos diga se nossas filhas estão bem", implorou o pai, enquanto a equipe trabalhava rapidamente e com eficiência para trazer as crianças ao mundo. Após o nascimento, as gêmeas extremamente prematuras foram imediatamente entubadas e colocadas em incubadoras separadas. Observando os pequeninos, Rose sentiu um aperto no coração. Eles eram tão frágeis, mal maiores que 23 centímetros. "Meu Deus, são tão pequenos", pensou, questionando as chances de sobrevivência delas. Ao ver os pais chorando, a enfermeira se aproximou com palavras de conforto e apoio. "Vamos fazer de tudo para ajudar. Estamos aqui para cuidar delas. Faremos o máximo para garantir que suas filhas estejam bem. Queremos vê-las fortes e saudáveis também", disse ela, tentando transmitir uma mistura de esperança e realismo. O casal agradeceu a ela, agarrando-se a cada palavra de Rose como um farol de esperança em meio a um mar de incertezas. Permaneceram ao lado das incubadoras, observando cada movimento, cada respiração dos pequeninos.
Finalmente, após um turno exaustivo, Rose pôde ir para casa. Em vez de um sono tranquilo e repousante, viu-se imersa em pensamentos e preocupações sobre as gêmeas. Tentou relaxar na banheira, aproveitando um banho de espuma, mas sua mente estava repleta de perguntas sobre o futuro das meninas. Ela sabia que a mãe dos bebês tinha uma doença, uma condição genética rara e infecciosa que poderia afetá-las. Será que nasceram com a mesma doença? Refletiu Rose, enquanto a água quente já não era suficiente para acalmar sua mente agitada. A enfermeira ponderou sobre o que os próximos dias reservariam. Seriam dias de observação rigorosa, testes e possivelmente mais desafios. Apesar do cansaço, sentia uma conexão com aquelas crianças que ajudou a trazer ao mundo. Tinha plena consciência de que a luta delas estava apenas começando e que, como enfermeira, faria tudo ao seu alcance para ajudá-las. Com esses pensamentos pesando em sua mente, Rose finalmente se rendeu ao cansaço e foi dormir. Sabia que, a partir daquele momento, enfrentaria tempos difíceis cuidando das gêmeas, mas estava determinada a lutar por elas a cada passo do caminho. Enquanto os dias passavam, toda a equipe do hospital torcia pelo desenvolvimento. Da pequena Louise e Mel, a enfermeira que auxiliara no parto sempre conseguia encontrar um momento em suas pausas para visitar as pequenas, embora a ala de maternidade não fosse o local onde normalmente trabalhava. Ela sentia uma ligação com aquelas meninas e se dedicava a acompanhar de perto o progresso delas sempre que possível. Rose conversava com os pais, buscando transmitir força e esperança. "Elas são pequenas guerreiras", afirmava, "e estamos todos aqui por elas." Seu afeto e empenho eram um conforto para o casal, que passava horas ao lado das incubadoras, observando cada movimento de suas filhas. Entretanto, apesar do otimismo e dos esforços da equipe médica, começaram a surgir desafios. Louise, a irmã mais velha, começou a se desenvolver bem apesar de terem nascido 3 meses antes do tempo. Ela era uma bebê forte e apresentava um progresso surpreendente. Seus olhos curiosos e sua respiração estável traziam alegria a todos que a observavam. Já sua irmãzinha Mel não conseguia acompanhar o mesmo ritmo. Seu desenvolvimento era mais lento e sua saúde mais frágil. Seus pais não compreendiam. "Não entendo por que nossa filha não está melhorando", disse a mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto cansado. O pai, frustrado e apreensivo com a possibilidade de perder uma das meninas, questionou os médicos. "O que podemos fazer? Não há nada que possa ser feito? Eu quero que minha filha melhore. Ela precisa sobreviver", suplicou, segurando a mão da esposa. Apesar dos melhores esforços, os médicos não conseguiram encontrar uma explicação definitiva. "Infelizmente, Sr. e Sra. Brown, não entendemos o que está acontecendo. Ainda estamos investigando para ver se elas têm a mesma doença da mãe. Louise não a possui. Isso foi confirmado nos testes. Mas com Mel, ainda não chegamos a uma conclusão", explicaram com profissionalismo e compaixão. A enfermeira, observando de longe, sentiu uma tristeza profunda pelo pobre casal. O vínculo que havia desenvolvido com as gêmeas tornava a situação ainda mais difícil. No entanto, as coisas tomaram um rumo ainda mais preocupante. Certo dia, durante seu intervalo, Rose testemunhou um momento de pânico. A pele de Mel começou a ficar roxa, sua respiração acelerou e depois enfraqueceu perigosamente. Os pais, ao lado da incubadora, ficaram em choque. Começaram a chorar desesperadamente. "Minha filha, meu Deus!" gritavam enquanto os médicos e enfermeiros corriam para ajudar. A situação rapidamente se tornou crítica. O batimento cardíaco de Mel enfraqueceu tanto que quase parou, deixando todos no hospital em estado de choque e tristeza. Fizeram muitos e muitos testes, mas nada estava funcionando. Então, quando Rose chegou para visitar os bebês e o casal, não havia ninguém da equipe médica lá, apenas eles naquela sala neonatal. Diante da situação crítica de Mel, a enfermeira sentiu-se impulsionada por uma mistura de desespero e intuição para tomar uma decisão não convencional. Então ela disse: "Eu realmente gostaria de tentar algo, se me permitirem", recordando casos e estudos que havia lido sobre gêmeos nos quais a proximidade entre eles parecia promover um melhor desenvolvimento. Ela falou sobre a possibilidade de unir as irmãs. Era uma ideia que desafiava as práticas médicas usuais, especialmente considerando a suspeita de doença genética da mãe. Mas a situação exigia medidas extraordinárias. Colocar as gêmeas juntas poderia ser arriscado, ponderou Rose.
mas talvez aquela conexão especial entre as gêmeas pudesse fazer a diferença. Com a mãe da criança suplicando por qualquer chance de salvar sua filha, a enfermeira percebeu que era uma oportunidade que não podia ignorar. Ela agiu com uma determinação que até surpreendeu a si mesma. Aproveitando o fato de não haver mais ninguém na sala, a enfermeira abriu a incubadora com cuidado, pegou Mel com delicadeza e começou a desligar os dispositivos conectados à menina. Mel, lutando pela vida, era tão frágil que cada movimento exigia extrema atenção e sensibilidade. "Você precisa ser forte agora, Mel", sussurrou a mulher enquanto cuidadosamente reposicionava a bebê ao lado de Louise. Colocar Mel ao lado de sua irmã foi um momento cheio de emoção e tensão. Era crucial colocar os dispositivos na bebê rapidamente, pois ela não podia ficar sem oxigênio nem por um segundo. Após conseguir fazer isso, a enfermeira suspirou aliviada, mas agora observava atentamente os monitores e os sinais vitais da menina, na esperança de ver algum sinal positivo desse contato próximo. O coração da enfermeira batia forte, refletindo a ansiedade e a esperança que pairavam no ar. Os pais das gêmeas ao lado da incubadora mal conseguiam conter as lágrimas, observando cada movimento e respiração, segurando as mãos em silencioso apoio mútuo. "Por favor, que isso funcione", disse a mãe com os olhos fixos nas filhas. Depois de garantir que Mel estava confortável e recebendo oxigênio, a enfermeira deu um passo para trás, consciente de que havia feito tudo o que podia e agora precisava esperar. "Espero que a suposta ligação entre gêmeos possa ajudar", pensou ela, observando as irmãs juntas na incubadora. Rose informou que deixaria os pais a sós e retornou ao seu turno, mas ninguém poderia prever o que aconteceria em seguida. De repente, antes mesmo de se dirigir à porta para sair, a entrada repentina dos médicos na sala neonatal trouxe um momento de tensão. Ao ver os gêmeos unidos deitados lado a lado, a obstetra quase recuou. "Você está louca, Rose? Não percebe que podem se contaminar?" gritou a mulher, tentando separar os bebês. Estava chocada e irritada ao mesmo tempo, mas a enfermeira, defendendo sua decisão, tentou explicar o que a levou àquela escolha arriscada. "Eu só pensei que..." Iniciou-se, porém foi interrompido pelo médico, que argumentou que não tinha lógica você tomar decisões sem minha autorização, moça. "O que passou pela sua cabeça?" A discussão esquentou com vozes altas e opiniões diversas. O médico já estava erguendo a cobertura da incubadora para separar os gêmeos quando algo imprevisto ocorreu. Algo que se assemelhava a um pequeno milagre. Os monitores que acompanhavam os sinais vitais do bebê começaram a indicar uma mudança surpreendente, especialmente em Mel, cujo coração, anteriormente batendo fraca e irregularmente, quase desaparecendo, começou simplesmente a ganhar força, sincronizando-se com os batimentos de sua irmã Louise. "O que está acontecendo?" A obstetra estava confusa. Todos na sala estavam chocados ao presenciar essa mudança de eventos. O médico e o restante da equipe estavam atônitos, encarando os monitores com incredulidade e admiração. "Isso é impossível!" cochicharam entre si, sem acreditar no que viam. Em pouco tempo, o batimento cardíaco de Mel, à beira da falha, voltou ao normal. Os médicos correram para realizar todos os testes possíveis enquanto os pais da menina, emocionados e aliviados, derramaram lágrimas de felicidade ao ver o coraçãozinho de sua menina batendo forte mais uma vez. "Meu Deus, nossa pequenina!" Eles estavam radiantes, como se uma nova luz tivesse surgido. Um sinal de que a pequena Mel poderia realmente superar essa situação. "Essa menininha está demonstrando toda a sua força", comentou um dos médicos, surpreso com sua recuperação. Rose, é claro, também estava emocionada. Seu coração batia forte, assim como o das bebês, pois ali estava ela, testemunhando uma vida lutando para continuar pulsando. Nos dias seguintes, o extraordinário continuou a acontecer. Mel começou a reagir de forma surpreendente, melhorando drasticamente. Sua pele, antes pálida e roxa, voltou à cor normal, e seus órgãos começaram a se desenvolver corretamente. As duas irmãs dormiam juntas, abraçadas na mesma incubadora. Louise, com um braço ao redor de sua irmã doente, parecia oferecer um apoio silencioso, como se soubesse que sua presença era crucial para a recuperação de Mel. Ninguém acreditaria se não tivessem visto as duas se abraçando com seus próprios olhos. Assim, meses se passaram, e contra todas as expectativas, a pequena Mel se transformou em uma bebê forte e saudável, um verdadeiro milagre médico.
A decisão de Rose de colocar as irmãs juntas na mesma incubadora foi um ato de coragem e intuição que salvou a vida das gêmeas. A jornada das meninas, que começou com desespero e medo, tornou-se uma história de superação e amor. A bravura de uma enfermeira, a força inexplicável da conexão entre irmãs gêmeas e a esperança que foi reacendida mesmo nos momentos mais sombrios marcaram todos que presenciaram esse milagre no hospital. Após esse evento na sala neonatal, a história de Louise e Mel se espalhou rapidamente, atraindo a atenção não apenas da comunidade local, mas também da mídia nacional. As bebês milagrosas, como passaram a ser chamadas, tornaram-se um símbolo de esperança e superação, e o hospital onde receberam tratamento se tornou famoso devido ao caso extraordinário. Os pais da menina foram frequentemente entrevistados, compartilhando sua história emocional e o evento incrível que presenciaram. Eles expressavam gratidão e admiração por Rose, a enfermeira que teve a coragem de colocar as gêmeas juntas. A jovem ficou conhecida por suas ações instintivas e corajosas. Quando indagada sobre a ideia, explicou que havia lido estudos na Europa indicando que gêmeos, quando unidos, muitas vezes se recuperavam mais rápido, embora não houvesse comprovação científica. Sempre me fascinou a ligação entre gêmeos, disse ela. Surpreendentemente, descobriu-se que Rose também era gêmea, o que justificava seu interesse nesse tema. Ela e seu irmão Kevin sempre foram muito próximos, compartilhando uma conexão especial desde a infância. Sempre percebo quando ele não está bem, então imaginei que os bebês também poderiam ter essa sensibilidade, explicou a enfermeira. Graças a esse pressentimento e à ligação singular entre as gêmeas, a vida de Mel foi milagrosamente salva. As meninas deixaram o hospital meses depois, nos braços dos pais, envoltas por aplausos e admiração, em um momento de pura alegria e celebração. Rose, que desenvolveu uma amizade profunda com a família durante o tratamento, foi convidada para ser a madrinha da menina, aceitando emocionada e sentindo-se honrada por fazer parte da vida delas de maneira tão significativa. Com o passar dos anos para as meninas, a enfermeira foi mais do que uma madrinha. Ela foi uma tia amorosa, uma figura que simbolizava esperança e amor incondicional. À medida que Louise e Mel cresceram, sua força e felicidade eram evidentes para todos ao redor. Transformaram-se em crianças saudáveis e animadas, sempre sustentadas pela conexão especial que compartilhavam. A história das gêmeas milagrosas e da enfermeira intuitiva tornou-se um lembrete do poder ainda não explorado das conexões humanas, especialmente aquelas entre irmãos gêmeos. Foi uma narrativa que reforçou a crença de que, às vezes, essa conexão inexplicável pode trazer cura e milagres, mesmo nos momentos mais sombrios. Se você se emocionou com essa história, certamente o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela também vai tocar o seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E não se esqueça de me falar de qual cidade você está me assistindo. Um abraço carinhoso e até a próxima história.